E aí, pessoal? Terminando de pegar minhas coisas aqui. Hoje eu tô procurando a minha chave do carro, que eu não sei onde tá, pra eu poder ir pra academia. Hoje é quarta-feira. Vou fazer bíceps e tríceps. Tô com dor de cabeça. Talvez seja o pré-treino que eu tô tomando, né? Vou ter que analisar direitinho aí o que tá acontecendo. E o tema do vídeo de hoje, além do meu treino, é falar sobre como eu atingir a instabilidade financeira aos 27 anos. A gente vai bater um papo hoje sobre a minha vinda aqui para os Estados Unidos, o que eu vim fazer aqui. Vou ser sincero com parte de realidade financeira, falar sobre valores mesmo, né? Eu acho que falta muito... Vocês vão entender onde eu quero chegar, mas as pessoas escondem muito a realidade e a gente tende a achar coisas porque a gente tende a projetar sempre nos outros ou o que a gente quer ou o que a gente não quer. A gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar a realidade nas coisas, que na maioria das vezes ela é indecifrável. Por quê? Porque é completamente impossível eu conseguir falar para vocês a minha realidade, dada a quantidade de complexidade que vai ser transmitir todas as experiências que eu tive, toda a minha realidade de vida, tudo que passou pela minha cabeça, todas as ações que eu tomei, que eu decidi tomar e que eu não decidi por conta do mundo, porque as coisas não dependem só de mim, em palavras, em um vídeo, né? Então é basicamente impossível. Mas eu vou tentar. Vou falar. Inclusive eu fiz um post no LinkedIn hoje sobre isso, né? Eu falei que nunca, em hipótese alguma, uma publicação de 10, 15, 20 linhas, 1000 linhas, ela nunca vai expressar a verdadeira realidade sobre algo. Porque as nossas histórias são tão complexas que é basicamente impossível que você me compreenda, me entenda ou se projete na minha situação, sendo que você não passou por nada que eu passei, eu não passei por nada que você passou, né? Por isso que eu digo que só existe um ser capaz de te entender, que é o ser que entende seu coração, que é Deus. Fora isso, são só pessoas tentando entender a sua situação, mas no final das contas, elas estão mais se entendendo do que entendendo a você. Mas isso é normal, isso não é ruim, nem bom. Só é bom se você tem a consciência de que isso acontece, né? Para você tomar decisões melhores na sua vida, tá? Então vamos lá. Vou dirigir até lá, até a academia, e lá a gente troca uma ideia sobre realidades financeiras, né? As realidades financeiras da minha vinda aqui para os Estados Unidos e o que eu tenho percebido durante esses anos vividos, pouquíssimos, talvez aí dos meus 20 aos meus 27, que foram anos que eu realmente não trabalhei, né? Porque eu entrei no militarismo muito cedo, eu tinha 17 anos, mas que eu comecei a ter uma consciência da vida financeira, de trabalho, morando sozinho e etc., um pouquinho maior do que os anos anteriores, né? Antes eu só vivia para coisas muito específicas, né? De criança mesmo, de adolescente. Depois que eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com as coisas, com a vida, com o meu futuro e etc. Vamos lá então. All dressed up, nowhere to go. TV's on, no one's home. Look me up, I'm not there. Leave a message, show you care.
Bom, vamos lá, galera. Eu tinha algo em mente que eu queria conversar com vocês aqui. Eu sei que tem pouquíssimas pessoas que assistem meus vídeos. Se eu não me engano, o último deu 30 visualizações, eu acho. Dessas 30, provavelmente 25 são meus amigos, né? Mas sei lá, se tiver uma pessoa que tá vendo esse vídeo aí, já, eu já cumpro com o objetivo. E eu falei que na proposta aí é falar um pouco sobre a realidade financeira, inclusive das pessoas que moram nos Estados Unidos, né? Porque a gente tende a meio que glamourizar, sei lá, como se diz, as pessoas que moram fora, até mesmo os amigos mesmo, né? Não só amigos que moram fora, mas amigos que moram no seu país também, né? A gente tende a se comparar muito. E eu também me comparei bastante. Não vou ser hipócrita de falar que é fácil você se comparar. A gente cresce escutando que cada um tem seu tempo, que cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória. Mas é muito fácil falar essas coisas, né? Quando a gente tá vendo pessoas conquistarem coisas que a gente não tá conquistando, a gente se sente mal, né? Mas eu não tô aqui pra dar desculpa, até porque eu não sou muito parâmetro pra isso. E na minha opinião de bem material, não tem nada que eu precise hoje em dia. Eu corri tanto, né? Achava sempre que eu tava atrasado. E eu acho que eu fui o mais velho da minha turma a se formar na faculdade. Eu me formei na faculdade com 26 anos. Pessoas do meu lado se formando com 19, 20. E realmente, aí você entende que cada um tem sua história. Mas aí, depois que você conquistou, é mole falar, né? Onde que eu quero chegar? Na verdade, o que eu quero chegar é que o 1% chama muita atenção. Tanto 1% positivo quanto 1% negativo. Mas o mundo em si é bem medíocre mesmo, né? A maioria das pessoas estão na média com tudo. Se você estudou estatística na escola, você conhece o teorema do limite central, né? Ele diz que se você pegar vários samples de uma população, várias amostras de uma população, calcular a média dessas amostras e fazer uma distribuição, botar uma distribuição no histograma, você vai ter uma distribuição normal, que é onde a maioria se aproxima da média. E em grande parte das coisas da vida, esse teorema se aplica, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as coisas são um pouco diferentes do que a gente imagina, do que a gente vê. Não só em rede social, né? Mas na própria vida mesmo. O ser humano tende a não mostrar as dificuldades por conta de uma reação cerebral mesmo, né? Eu lembro que eu dirigia 2 horas para trabalhar, uma época, para chegar no emprego. Eu estava numa situação financeira muito ruim, tive que aceitar o emprego e dirigia 2 horas. E era horrível, cara, porque eu pegava no trabalho 7 horas da manhã, então eu tinha que sair muito, muito cedo de casa, chegava muito, muito tarde por conta de trânsito. Eu tenho certeza que várias pessoas passam por isso. E eu não tinha tempo para fazer nada. Como é que eu ia sair daquele trabalho? Como é que eu ia me aperfeiçoar? O que acontece com 90% da população, né? É difícil você sair de onde você tá, quando você não tem tempo para fazer as coisas. E aí quando eu chegava no trabalho e a galera falava comigo,
Caraca, você dirige 2 horas, cara. Meu Deus. Por que você não aluga um apartamento aqui do lado? Na verdade é porque eu não tinha dinheiro, né? Mas eu falava, não, eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir. Eu repeti tanto isso que eu comecei a gostar de dirigir essas 2 horas todo dia. De ficar no trânsito. De gastar dinheiro com gasolina, porque não tinha. Esse trajeto de ônibus não existia, né? E foi meu cérebro se adaptando à situação e tornando uma situação completamente desconfortável e completamente, não sei, ruim, transformar em algo confortável. E isso acontece com a gente. A gente passa por períodos difíceis e pra gente não traumatizar com aqueles períodos, o nosso cérebro ele tende a tentar aliviar as coisas. Mas o trauma tá ali de qualquer jeito. E aí que entra o trabalho do psicólogo, da terapia, tentando desbloquear essas coisas que você não percebe porque o seu cérebro ele simplesmente abafou o caso ali, né? Então quando você vê alguém que conquistou XY, óbvio que tudo tem exceções, né? Mas em grande parte não foi bem assim que aconteceu, sabe? Não tô falando que é pra você duvidar das pessoas ou tirar o mérito dela, não tem nada a ver com isso. Mas é que no final das contas, é buscar o seu caminho. E pra mim, nada disso me ajudou. Pensar que eu tenho meu próprio tempo. Esses conselhos genéricos não funcionou pra mim. Porque eu tava vendo a galera conquistando coisa, né? Eu fui inserido no meio de responsabilidade que é o militarismo muito cedo. Então eu saí faltando 2 anos pra me formar, sem faculdade, sem absolutamente nada, sem emprego. Voltei pra casa dos meus pais. Uma coisa é você morar na casa dos seus pais, né? Outra coisa é você voltar aos 22, 23 anos. É complicado. E, cara, foi difícil. A única coisa que realmente me ajudou foi a palavra de Deus. Foi entender que a dimensão minúscula que é as coisas que você conquista em vida e a dimensão gigantesca que são as coisas, no caso, que são as coisas que você conquista em morte, né? Que é o que você deixa para trás quando você morreu e muito além disso, o que vem à frente. Aquela velha passagem do busque o reino de Deus acima de todas as outras coisas. E tudo isso será adicionado, acrescentado. Não sei como é em português. Mas quando ele diz que tudo vai ser adicionado, acrescentado a você, não é casa, não é carro. É o que você precisa. É o que você realmente precisa. Pode ser uma família. Pode ser o amor de um filho. Pode ser a própria dificuldade. Pode ser o que você precisa. O próprio sofrimento. O deserto. Que a gente tem esse entendimento de sofrimento, mas que é uma outra história. Porque eu acredito que tudo tem um motivo específico. Mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu gosto de ser realista. Não quero filosofar aqui 100%, falar de diversas coisas. Eu fui muito abençoado durante a minha vida toda. Não porque meus pais tinham uma condição financeira boa quando eu crescia, quando eu era pequeno. Mas porque eles se sacrificaram e sabiam da importância que era o estudo. Então, várias vezes minha mãe trabalhou, meu pai trabalhou. Às vezes em 2 empregos. A maioria das vezes, no caso, a maioria da vida deles, né? E aí,
Teve até um período que eu morei com meus avós e que eles sempre botaram na minha cabeça: só estuda. A única coisa que você tem que fazer é estudar. E grande parte ali quando eu era pequenininho eu não estudei, né? Quando eu era adolescente. Não queria nada também. Não tava na hora, na verdade, né? Até o momento que eu resolvi estudar, não vou entrar no caso específico do que aconteceu, mas foi um episódio com a minha mãe que acho que foi o meu primeiro passo ali pra virar um homenzinho, né? Com 14, 15 anos. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa agora. Não vou decepcionar meus pais. Comecei a criar essa consciência muito cedo. De honrar eles, né? E aí, enfim, passei na EPK na época. Fui pro militarismo. Me formei. Fui pra AFA. No segundo ano, faltando 2 anos e meio para me formar, tive problemas médicos. Optei por não voltar. E começou a loucura da minha vida, né? Tentando decifrar e decidir o que eu tinha que fazer. Eu já tinha 22 anos, mais ou menos. E voltei sem nada para casa. Com medo de ser julgado. Com medo de ter decepcionado as pessoas que sempre acreditaram em mim. E sempre fui aquele cara aquele chato, aquele primo chato da família, que a galera ficava, tem que ser igual fulano. E eu não gosto muito disso, né? Porque eu sou pecador, eu erro como todo mundo. Tenho meus defeitos, tenho minhas preguiças, né? E muitas vezes as coisas não funcionam. Por isso que eu falo que a realidade é completamente diferente. Você me vê hoje, você mora nos Estados Unidos, você tem um carro do ano, você tem uma empresa, você tem funcionário, você tem uma vida estável, você tem tempo. Isso não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso não é uma desmotivação, não. Na verdade é uma motivação. Uma motivação para realmente você buscar o reino de Deus e é isso. É o que vai realmente importar e fazer diferença na sua vida. No mais, eu não sou capaz de te dizer que você tem que fazer X, Y, nem Z. Não sei quais são as suas experiências, não sei qual que é a sua mentalidade, não sei o que aconteceu na sua vida. Não faço a mínima ideia do ser humano único que você é, que tudo passa pela sua cabeça. E nunca vou saber, nem que eu conviva com você nos próximos 40 anos. Cara, os mesmos caras que estavam gritando lá embaixo subiram e estão gritando atrás de mim agora. E pior que só tem 2 caras aqui na academia. E são os dois que estão gritando. Mas tá bom, acontece. E aí eu tentei vir para os Estados Unidos, precisava de uma bolsa. Mas a probabilidade de eu conseguir uma bolsa era muito baixa. E eu me revoltei com o sistema, né? Porque quando eu fui ver, quem realmente tinha a bolsa de estudos aqui era quem tinha dinheiro para pagar. Porque tinha acesso aos agentes de intercâmbio, que cobravam 30, 35, 40 mil reais para fazer o processo. Era difícil você encontrar informação na época, né? 2018, 2019. Depois da pandemia deu uma melhorada. E aí eu não consegui a bolsa que eu precisava. Óbvio também, né? Tinha nota boa, tinha atividade extracurricular, não tinha nada. Eu tinha um sonho e eu era maluco de pesquisar sozinho e tentar. Aí eu falei, não, beleza, eu vou tomar uma atitude e vou ajudar o próximo. Comecei a ajudar pessoas que tinham um pouco mais de tempo do que eu, um pouco mais de idade, estava no ensino médio. Até que um dia o diretor de admissão me chamou e me ofereceu uma bolsa para estudar na faculdade em troca de trabalho e ajudar ele a recrutar mais brasileiro. E do nada, eu já tinha desistido, não desistido, né, mas
o fogo já tinha se apagado um pouco. E do nada tava eu lá fazendo minhas malas e indo para os Estados Unidos. Só que eu vim completamente despreparado. Sem dinheiro. Nossa, não aconselho pra ninguém. Quer dizer, sei lá, né? Sofri bastante. Coisas que eu nunca tinha sofrido na minha vida, né? Que é problema com moradia, problema com alimentação, falta de dignidade mesmo, sabe? De não ter cobertor no frio, não ter bota pra chuva, sapato, toalha. Engordei muito porque eu conseguia comer proteína, né? Proteína era muito caro. Eu tinha pelo menos uns $100 ali por mês pra gastar com comida. Ah, tinha que ser. Aqueles hambúrguer, aquelas caixas de hambúrguer industrializado, salsicha, ovo, pão, banana e nugget. Aí engordei muito. Consequentemente, minha saúde mental foi beleléu. Mas eu sabia que eu tava me sacrificando por um período de tempo, né? Então, de forma correta, procurei estudar, entender as leis imigratórias por uma consequência de consequência. Comecei a empresa e as coisas começaram a dar certo. Depois de 1 ano e meio eu consegui me mudar para esse apartamento que eu tô morando agora. Depois consegui comprar o carro. Que aqui também as coisas são bem mais facilitadas, né? E não vou mentir. Se eu estivesse no Brasil, talvez eu estaria ainda sofrendo bastante por conta do preço das coisas, né? Na época o carro foi 8 mil aqui. O carro bom era um Corolla, basicamente, 2015. Paguei 8 mil. No Brasil, sei lá, esse carro vai ser 100, 120. Então até sei que tá 100, 120 é difícil. É difícil. É óbvio que eu fui muito ajudado pelo sistema. Sou muito grato também por isso. Foi isso, cometi muitos erros. Nossa, muito erro. Principalmente porque eu comecei a empreender. Descobri que eu, de fato, tinha talento para aquilo. Talento para operação, organização. Talento para dados. Eu sempre fui um cara muito meticuloso com relação aos dados que eu tinha da empresa, né? E as coisas foram dando certo. Até o dia de hoje, né? A gente já tem cerca de 25 funcionários. Sede no Brasil, sede nos Estados Unidos. Eu tô abrindo uma outra empresa agora, que é uma startup, na parte de esporte, que eu gosto muito de esporte. Sempre fui atleta. E tentando equilibrar a vida com esse desafio, que é manter as 3 saúdes aqui em dia. Mas nos últimos anos as coisas têm dado bastante certo. A realidade financeira aqui nos Estados Unidos, para quem é imigrante legal, legalizado, não é fácil no início, cara. É muito difícil. Porque você fica muito restrito na parte de trabalho, na parte de emprego. Quando você consegue um emprego, você fica na mão de muitas pessoas.
E o que te liberta mesmo é o conhecimento. E conhecimento é caro. Ou ele demanda muito tempo, ou ele demanda muito dinheiro. Aí você escolhe. Se você tem dinheiro para pagar, você compra o conhecimento. Se você não tem, você paga com o seu tempo de ir atrás e aprender. Então eu me dediquei muito tempo para aprender muita regra, muita lei, para saber como que eu poderia operar uma empresa. Galera, eu tentei fazer uma gambiarra aqui, mas eu não sei se está funcionando. Porque fiquei muito focado no treino e acabei não conversando com vocês durante o treino. Aí no meio também eu lembrei que eu ia fazer cardio. Então eu falei, vou conversar durante o cardio. Mas aí eu esqueci do barulho da esteira, né? Eu vou tentar tirar esse barulho da esteira na edição. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Não tem problema. Se ficar ruim, ficou ruim. No próximo a gente faz melhor. Então, eu vou passar meu treino aí agora com uma musiquinha. Bem rápido, alguns exercícios só. E aí vocês voltam comigo na esteira pra gente conversar. Valeu? Já volto então. Mas é isso, galera. O que eu queria passar pra vocês é cuidado com a... Mas é isso, galera. O que eu queria passar pra vocês é cuidado com essa falsa realidade. Pouquíssimas pessoas querem realmente mostrar ou vão mostrar a derrota. Porque, no fim das contas, não dá audiência. Não traz benefício. Não próprio. Não se desmotiva com um conselho genérico igual eu fiz, né? Cada um tem seu tempo. Beleza. Tem que ter alguma coisa em prática, né? E até hoje a única coisa que eu descobri em prática mesmo foi a palavra de Deus. É o que conforta. Até porque, financeiramente, talvez o grande debate que eu passo hoje na minha vida é a ambição financeira. Que, cara, se você ler a Bíblia, é um baque bem pesado. Todas as profecias, todos os ensinamentos sobre o rico. Tenha certeza que o dinheiro ele vem grandes responsabilidades. E eu nem digo que responsabilidades com o indivíduo. Porque vai vir estresse, vai vir muito conforto. Mas, espiritualmente, vem muita responsabilidade. E responsabilidade que pouquíssimas pessoas estão dispostas a arcar, né? E é isso que eu venho trabalhando nos últimos tempos aí. Moldando principalmente meu coração. Para estar preparado para perder tudo que eu tenho. Para poder estar ajudando ativamente os filhos de Deus. Que, cara, em tese é bonita e fácil. Mas não é. Não é. Amar quem é amável é fácil demais. Agora amar quem você não quer amar, por N fatores, não é fácil. É difícil. Eu não sei em que vídeo que eu falei isso, ou se eu já falei, né? Sobre o limbo que a gente está, né? Na maioria das pessoas.
se encontram no limbo ali de ter a capacidade de ter consciência do mundo e ter tempo de pensar, que é uma combinação bem perigosa. Mas é isso. Se vocês têm alguma dúvida em específico de Estados Unidos, de vir morar aqui, de como foi todo o processo, eu ficarei mais do que feliz em ajudar, responder. E agora faltam 40 segundos para terminar meu cardio. Vou utilizar desses 40 segundos para poder me despedir, porque já são 11h52, quase meia-noite. E amanhã eu acordo cedo porque eu tenho uma reunião bem importante da startup com o primeiro, não comprador, né? Primeiro usuário do nosso aplicativo. É isso, galera. Fiquem com Deus. Bebam água, leiam a Bíblia e tentem descansar e dormir. Um abraço.